tarde, pessoal. Nós vamos agora para a aula de português no nosso novo livro, livro 2, tá? Unidade 3, que corresponde ao terceiro bimestre, feito para durar. Aqui nós temos essa imagem, né, dos tempos antigos. Olha como era diferente a escrita, né? Como ela era diferente, era bastante simbólica, né? Correções no exercício de escrita de plano de placa de gesso de cerca de 1850 a.C. Olha que diferente, como as crianças estudavam antigamente, né? A escrita faz parte do nosso dia a dia. Escrever parece algo tão comum que nem pensamos que tempos atrás podia ser bem complicado. Hoje temos folhas de papel e cadernos em abundância, mas nos primeiros registros escritos foram feitos em pedra. Você já imaginou como era difícil fazer isso? As pessoas tinham de usar um instrumento afiado, o cinzel, para ir raspando a pedra e escrever nela. Com o passar do tempo, os homens passaram a escrever também em pele de animais, geralmente de cabra ou de ovelha, gente, mas não com eles vivos, tá? Depois deles mortos. Essas peles receberam o nome de pergaminhos. Outro tipo de material usado para a escrita eram os papiros, tá? Para escrever nos papiros e pergaminhos, as pessoas usavam uma espécie de estilete, fazendo pequenos desgastes na superfície do material. Era bem trabalhoso desenhar as letras ali. Eu imagino que o couro, gente, ele é bem duro, tá? E se não havia papel nem lápis, você pensa que existia borracha? Também não. Imagine então como era trabalhoso corrigir uma lição feita em papiro. Escrever exigia muita atenção, muita concentração, muito cuidado, porque não era fácil corrigir os erros. Se o propósito da escrita é que as ideias durem muito tempo, ninguém gostaria de perpetuar uma ideia cheia de erros, não é mesmo? Por isso, todo cuidado era pouco. Nesta unidade, você verá que uma escrita cuidadosa é importante para comunicar com clareza aquilo que queremos dizer. Ou seja, nós temos que estudar bastante para aprender a escrever direitinho, para poder passar o nosso conhecimento ou o que nós queremos dizer para as outras pessoas, tá? Palavras para imaginar. Capítulo 5. Você pode achar que contar uma história é coisa que qualquer um pode fazer. E com razão. Qualquer um pode contar uma história ou escrevê-la em um papel. Hoje não escrevemos em pedras duras, graças a Deus, né? E podemos até mandar uma história por áudio. Contar histórias ficou muito mais fácil. Mas uma coisa é contar uma história, outra coisa é contar bem uma história. Isso já é mais desafiador. Para contar uma história bem contada, precisamos organizar as ideias e explicar tudo com detalhes. Só assim as pessoas poderão entender e apreciar a nossa história. Aí tá aqui o menininho, né, voltando da escola, tem um cachorrinho e o menino vem contando uma história pro coleguinha dele. Preparar uma história com cuidado para contar aos outros pode ser difícil, mas também muito prazeroso. Podemos entender isso melhor conhecendo a história a seguir. Aí aqui vai contar a história, né, do Paulo e do Pedro, né? Quem via Paulo e Pedro a caminho da escola imaginava que eram iguais em tudo. A mãe, Dona Mônica, fazia questão de dar a eles tudo o do mesmo modelo. A mesma roupa, o mesmo tênis, a mesma mochila. Os gêmeos eram tão parecidos que até os amigos deles confundiam um com o outro. No entanto, olhando para além das aparências, as diferenças ficaram evidentes. Pedro gostava de passar tempo conversando com amigos e contando histórias de todo tipo. Mas era só alguém pedir a Pedro para escrever o que tinha contado que ele torcia o nariz. Já Paulo podia passar o dia todo com a cara enfiada nos livros e depois de muito ler, ele enchia a folha em branco no seu caderno com as aventuras que vivia em sua imaginação. Aí tem aqui o restante, né, da história. Vocês vão ver aqui, ó, que eles vão começar agora, eles vão começar a falar, ó.
Aqui tem um ponto de o travessão, que indica que o personagem vai falar. Uau! Tá vendo o ponto de exclamação? Esse pontinho aqui chama ponto de exclamação, tá? É quando você tá expressando o seu sentimento de raiva, de dor, de tristeza, de alegria, tá? Toda vez que vocês veem um travessão desse, significa que o personagem está falando, tá bom? Está expressando a sua opinião. Quando eu vejo esse tipo de ponto aqui, é o ponto de interrogação. Significa que o personagem da história está fazendo uma pergunta, tá? E temos também o nosso ponto final, né? Que indica o final de uma frase, né? Das frases afirmativas. Temos também o ponto em seguida, que indica uma pausa. E temos também a vírgula, que indica uma pequena pausa no texto, tá? Eu não vou ler todo porque vai ficar muito extenso para vocês. Vocês continuem a leitura dessa parte, essa daqui, tá bom?